gostaria que vocês pegassem em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Capítulo 12, né? Isso. Versículos 1 seguintes. No primeiro ou zero? Amém? Socorro. Amém? Perseguição de Herodes. Morte de Tiago. Olha o Tiago aqui de novo. Prisão e libertação de Pedro. Olha o Pedro aqui de novo. Vamos lá. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, quando Herodes estava para apresentar, naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu-o, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então, Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e fazia oração. Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro. De tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram e ficaram atônitos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. História um pouco comprida, né? Mas olha só que história fantástica. Logo no começo da história a gente vê 2 pontos. 2 pessoas que estavam ali muito importantes, como vocês já ouviram: Tiago, que foi morto, e Pedro. Após a morte de Tiago, Pedro foi preso também, foi encarcerado. E não com 1 ou 2 soldados. Ele foi preso com 4 grupos de soldados. 4 grupos. Era um batalhão de soldados para segurar Pedro. Pedro não tinha arma nenhuma. O que
mas Herodes prendeu ele. Mas o que a igreja fez? A igreja, que não era o templo, eram as pessoas, elas se reuniram para poder rezar. Mas o que a oração poderia fazer por Pedro? Pedro estava lá na prisão, ele precisava de alguém que fosse lá, tirar ele de lá. A oração podia fazer o quê? Muito. Porque aquela oração foi apresentada para Deus, primeiramente, como era muito simples. Simples de coração. Aquelas pessoas que estavam ali reunidas, elas se colocaram na presença de Deus pequenas e começaram a rezar em intenção, pedindo para Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia de Pedro. Elas ficaram ali rezando. E Pedro estava lá encarcerado, dormindo, quando de repente apareceu um anjo de Deus, que era a resposta para aquela oração. A resposta daquela oração. Então aquele anjo veio ao encontro de Pedro e deu uma ordem para ele: levanta-te depressa. Você está aí no chão, levanta-te, pega as suas sandálias, pega a sua capa e segue-me. Então Pedro foi. E todo o seu caminho, todo o caminho que estava fechado, abriu-se aos olhos dele. Tudo isso a partir de oração. Oração. Mas não é simples oração. Não são simples orações. São orações que vêm aqui do fundo. Quantas vezes em nossa vida nós somos presos, nós somos encarcerados pelas coisas que estão ao nosso redor? São coisas que muitas vezes nós gostamos, mas que damos um valor maior do que elas deveriam ter. Então aquelas coisas acabam nos prendendo, nos encarcerando. Então dessa forma nós não conseguimos fazer uma oração a Deus, porque aquilo muitas vezes nos cega, nos prende, nossos braços nos atam. Mas aí então é necessário que nós nos voltemos a Deus. E essas coisas também nos tiram a nossa alegria de viver. Isso sem a gente perceber. Nos deixam tristes. A gente acha que está tudo bem, mas o brilho nos olhos se perdeu. Por essas coisas que damos valor, muitas vezes damos valor sem ter o devido valor. Mas aí ele nos ensina, essa passagem nos ensina muitas coisas. Uma delas diz assim: cinge-te e calça as tuas sandálias. Cinge-te. Na armadura do cristão diz assim: ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade. Ele não falou apenas uma palavra, só cinge-te. Não foi apenas uma palavra assim. A verdade, essa verdade é necessária para a nossa vida. Essa verdade é muito necessária. Porque muitas vezes essas coisas que acontecem na nossa vida, essas falsas alegrias que temos, que nos cegam, que nos aprisionam, nos deixam tristes e fazem com que a gente não reconheça Deus da forma que Ele é, e fazem com que a gente perca o contato com Deus, a intimidade com Ele. Essa intimidade que só temos devido à oração, devido à busca por Ele. É uma busca que tem que ser contínua, não tem que ser passageira, não pode durar apenas um momento assim de divertimento aqui no grupo, de 1h30 e acabar.
tem que ser buscada a cada dia. Oração é alegria. Oração não é peso. Não é peso. Ela pode ser difícil de ser começada, mas a recompensa é muito, muito grande. É uma proporção que nós não conseguimos ter, porque ela consegue fazer o impossível, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que você não consegue fazer. Na oração Deus faz, mas você precisa se dispor a ela. Você não pode ser apático às coisas que acontecem à sua volta. Quando você sofre alguma coisa, o que você faz? Pedro estava caído, mas ele não estava sozinho. Ele tinha pessoas com ele que rezaram por ele. Ele também rezava a Deus, porque apesar de ele estar ali triste, em nenhum momento ele desconfiou que Deus podia deixar ele. Ele acreditava em Deus. Mesmo que ele viesse a morrer, ele continuava buscando a Deus, porque essa busca por Deus preenchia o coração dele de amor, preenchia o coração dele de paz. Essa busca por Deus preenchia o seu coração de alegria, uma alegria que muitas vezes o mundo nos tira, porque nos afasta de Deus, e nós não conseguimos ter essa intimidade com Ele. É uma intimidade, é abrir o coração, é abrir a mente para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele quer nos ensinar, para ouvir tudo aquilo que Ele quer nos proporcionar. É na oração que conseguimos isso, mas é na oração também que nós conseguimos nos reerguer no chão. Quando estamos lá feridos, machucados. Ora, quando estamos tristes, qual é a primeira coisa que você lembra de fazer? Luana, qual a primeira coisa que você lembra quando você está triste? Oi? Buscar a segurança em Deus. Exatamente. É buscar essa segurança nele. É deixar que Ele nos sacie com seu amor. Porque nós não podemos ficar um segundo longe dEle. É nessa oração que nós buscamos a presença dEle, estar na presença dEle a cada dia. Porque um minuto sequer que você se afasta dEle, o inimigo te rodeia, porque ele quer te derrubar. E ele é muito astuto, ele é muito ágil, porque ele age na brecha que você deixa, porque ele usa a arma que você disponibiliza para ele. Ele não usa outra arma. Aquilo que nós deixamos de fazer na presença de Deus, aquilo que nós deixamos de conversar com Deus, aquilo que quando eu me afasto de Deus, eu estou dando arma para o inimigo me derrubar. E nessa oração, nós conseguimos nos revestir, que nem aqui, como ele falava aqui, cobre-te com a tua capa. Na armadura do cristão diz assim: revestivos com a armadura de Deus. A armadura de Deus. É na oração que nós conseguimos essa armadura. Não é de outra forma. É somente na oração, na intimidade com Ele que temos força. Porque o inimigo ele quer nos derrubar de qualquer forma. Se nós dermos brecha, ele derruba. Da forma que você der. Usando os seus pensamentos, usando os seus desejos, usando a sua fala. O que você fala, ele usa contra você e contra os seus que estão perto, contra essas pessoas que estão em volta. Mas é nessa oração a Deus, é nesse buscar a Ele, é esse buscar o olhar de Deus para você. Da mesma forma que Zaqueu fez, quando
quando ele estava em cima do sicômoro, ele subiu e ele viu Jesus passar. Ele não desceu, ele caiu lá de cima. Mas ele chamou a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. É essa atenção que nós temos que buscar. É na oração que nós temos que chamar a atenção de Deus. Que nós temos que louvar e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E também pedir auxílio a Ele. A tudo aquilo que nós não conseguimos realizar. Se eu estou triste, geralmente quando você está triste, você não consegue rezar. É um fato isso. Só que, quando você está triste, você tem que pedir a Deus força para você conseguir rezar. Porque se você não pedir para Deus, você vai pedir para quem? Porque eu e você somos iguais, não temos força nenhuma. Ele tem força. Só Ele pode dar para você aquilo que você necessita. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode te dar o amor que Ele pode te dar. Ninguém mais pode preencher você da forma que Ele pode preencher. Ninguém mais. Se você não consegue fazer essa oração a Deus, peça para Ele. Senhor, nesse momento eu não consigo rezar. Me ajuda. Me ajuda a rezar. Conforme o tempo que você for fazendo isso, esse vínculo com Deus vai crescendo. E Deus vai agindo em você. Através daquilo que você conversa com Ele. Através daquilo que você fala para Ele. O Tiago falou ainda agora. Deus gosta de ouvir a sua voz. Mas se você não falar, como que Ele vai te ouvir? Ele sabe do que você precisa. Mas Ele quer te escutar. Como que você vai conversar com a pessoa se você não abrir a boca? Carol, como que você vai conversar com a Dana se você não abrir a boca? Você vai conseguir? Não vai conseguir. Deus sabe do que você precisa, mas Ele quer ouvir você falar para Ele. Porque assim você vai ser amigo dEle. Vai criar um vínculo, um relacionamento que vai ser constante. Dia após dia que você vai criar. Dia após dia. Quando você se propõe a rezar, quando você se propõe a orar, Deus age dentro de você. Porque quando você está na presença dEle, quando você está revestido com a armadura dEle, quando você está ungido pelo seu Espírito Santo, que isso nós conseguimos apenas na oração, tudo ao seu redor é transformado. Tudo ao seu redor é transformado. Porque Deus vai abrindo caminhos. Ele vai abrindo caminhos. Vai derramando graças. Vai derramando bênçãos na sua vida. É uma alegria imensa que Ele quer derramar na sua vida. Ele quer te trazer só alegria, só paz, só isso. É na oração que temos essa força, essa alegria muito